Para que nós preguemos o Evangelho, nós precisamos conhecer a condição caída do homem. Um bom médico é aquele que conhece a condição do paciente. O médico tem que entender o que o paciente está falando. Quando diz que sente dor aqui, dor ali, que sente desconforto, sente mal, ele precisa entender. O médico bom é aquele que tem empatia pelo paciente. Jesus era tal pessoa. Ele não tinha um evangelho enlatado. Entende o que eu quero dizer? Não é comida enlatada, já tudo pré-fabricado. Jesus, para cada pessoa que ele encontrava, ele supria a necessidade da pessoa. A mulher samaritana era uma pecadora e Jesus falou de uma maneira com ela. Nicodemos era um homem da alta sociedade, um homem fino, um homem instruído, um homem da alta sociedade, e Jesus falou de uma outra maneira para ele. Havia aquele paralítico que estava 38 anos ali do lado daquela piscina, daquele tanque, esperando o anjo descer para mover as águas, para ele poder entrar e ser curado. Ele nunca teve a chance. Jesus falou de outra maneira para ele. Para a multidão que estava com fome, multidão faminta, ele tratou de uma maneira diferente também. O médico não dá a mesma receita para todo mundo. O médico ouve o paciente, daí dá a receita para a enfermidade do paciente. Uma pessoa que nunca sofreu, eu falo isso com bastante temor e tremor. Uma pessoa que sempre teve tudo na vida, dificilmente, irmãos, vai ser um bom pregador de evangelho. Para ser um bom pregador de evangelho, você precisa ter sofrido, ter passado fome alguma vez, ter passado sede, ter ficado na estrada alguma vez. Eu oro ao Senhor para que ninguém seja assaltado. Eu oro ao Senhor que o Senhor guarde em segurança. Mas também, às vezes, nós passamos por isso. Quando perdemos entes queridos que a gente ama, às vezes pais, às vezes irmãos, às vezes filhos, nos tornamos mais sensíveis à dor alheia, como eu já dei o testemunho no meu caso. Uma pessoa que nunca fracassou, nunca foi derrotado, sempre exercitou o espírito, sempre foi forte, dificilmente vai entender o irmão que não consegue exercitar o seu espírito. Dificilmente vai entender uma pessoa que tem dificuldade de orar, dificuldade de receber o Senhor. E é por isso, queridos irmãos, que como Paulo, Deus nos faz passar às vezes por tribulações, sofrimentos, para nos fazer mais humanos. Para pregar o Evangelho, precisamos ser humanos. Não tão espirituais que nós perdemos o contato com a realidade. Sim, nós devemos ser espirituais. Devemos conhecer o Espírito. Devemos conhecer a palavra de Deus. Devemos saber orar. Devemos ter o fogo dentro de nós. Mas também precisamos ser humanos. Jesus pregou o Sermão do Monte, mas ele é também aquele que ao chegar à cidade de Naim, uma viúva estava saindo com um séquito ali, fúnebre, e o único filho dela tinha morrido. E o caixão era um esquife, um caixão aberto. Quando Jesus chegou lá, o pessoal falou que aquela viúva era uma pessoa boa. O que fez Jesus? Demonstrou um ato de extrema humanidade. Ele chegou lá e tocou o cadáver com a mão. Foi uma demonstração de humanidade. Jesus também chorou. Jesus alimentou as multidões.
É por isso, irmãos, que para pregar o Evangelho, nós precisamos sair um pouco de nossas casas e visitar as pessoas onde elas moram. Saber as condições humanas em que elas vivem. De vez em quando é bom sair do nosso país um pouco e visitar outros países em condições mais precárias que os nossos. É bom de vez em quando ir para os bairros mais carentes e visitar as pessoas, para ver o que as pessoas sofrem. Para pregar um evangelho para o povo, para poder entender o povo, nós não podemos ser aqueles que só ficam nos shoppings, nos cinemas, nos restaurantes. Nós precisamos conhecer a condição do sofrimento humano. E nós precisamos conhecer através da Bíblia. E também estar cientes da condição da sociedade humana hoje. Da condição caída do homem hoje. A Bíblia é muito atual. O que nós temos aqui no livro de Romanos. O que nós temos no livro de Gálatas, Efésios. Naquela parte que fala dos pecados do homem. O que nós temos em 1 Coríntios capítulo 6. O que nós temos em 1 Timóteo capítulo 3. Ali tudo descreve a condição caída do homem. Isso também nos motiva a orar de uma maneira mais definitiva, de uma maneira mais definida pelas pessoas.